noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Apesar de hoje não estarmos podendo realizar essa palestra de forma presencial, estamos da mesma forma muito gratos por essa oportunidade de podermos transmitir através das redes sociais. Nesse momento, então, convido os irmãos para que possamos unir os nossos pensamentos em oração, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a toda essa espiritualidade amiga que nos assiste nesse trabalho. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos estar recebendo essas bênçãos, estando todos receptivos, todos os irmãos aqui presentes e também os que nos acompanham através das redes sociais, que todos possam estar recebendo tudo o que necessitar para o seu bem-estar físico, emocional e espiritual. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça com todos nós. Que assim seja. Ao lermos a Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento, encontraremos várias histórias em que Jesus nos fala do reino de Deus e na ação divina no mundo. Essas histórias são conhecidas por parábolas e foram inspiradas no cotidiano da vida daqueles camponeses, pastores e poetas do seu tempo. Para a palestra de hoje, iremos fazer uma análise da interpretação da parábola do trigo e do joio na transição planetária. Encontramos a parábola do trigo e do joio no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 30, e diz assim: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? E o dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Nesta parábola, Jesus nos fala de uma semeadura feita num campo todo propício para receber a semente. Mas enquanto os servos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio, que é uma semente que no seu início é muito parecida com o trigo, porém é uma erva daninha. Todas as parábolas de Jesus são muito ricas em ensinamentos que podem ser utilizadas em cada fase do desenvolvimento espiritual da humanidade. Para cada uma dessas histórias, existem várias interpretações diferentes, cada interpretação de acordo com o nível evolutivo da humanidade, pois todos sabemos que no nosso planeta encontram-se encarnados espíritos de diferentes níveis evolutivos, de diferentes idades e maturidades espirituais. Por isso é que encontramos interpretações mais ingênuas e outras mais maduras. Em algumas religiões, tem-se interpretado esta parábola como sendo a colheita, o fim dos tempos. Os ceifeiros seriam os anjos. E assim como o joio foi arrancado, amarrado em feixes e lançado ao fogo, também aconteceria com a humanidade no fim dos tempos, quando Jesus enviaria os seus anjos para que retirasse do seu reino todos aqueles que praticam o mal e que fazem os outros pecar, e os lançariam na fornalha de fogo. Na doutrina espírita, fazemos uma análise mais racional, mais madura, já que sabemos que esse tipo de julgamento não existe.
sabemos que ninguém virá nos arrebatar para o céu e nem nos jogar no fogo eterno. Aprendemos que Deus é misericordioso e que as suas leis são justas, eternas e imutáveis. E como estamos todos submetidos a essas leis, quem faz esse julgamento é a nossa consciência. Observando a parábola, percebe-se que no início trigo e joio são muito parecidos. Não se consegue ver diferença alguma entre eles. É preciso que o tempo passe, que a planta cresça e apareçam os frutos, para que se possa identificar qual é o joio e qual é o trigo. E Jesus se utiliza dessas leis da natureza para nos trazer esses ensinamentos. Estes são materiais didáticos que hoje podemos analisar à luz da doutrina espírita. E fazendo esta análise, encontramos o princípio da dualidade, que é quando dois contrários andam juntos. Poderíamos comparar esses contrários como o dia e a noite, o claro e o escuro, o bem e o mal, o trigo e o joio. No livro Amor, Imbatível Amor, psicografado por Divaldo Pereira Franco, o espírito Joana de Ângeles nos diz que a dualidade sempre esteve presente no ser humano, desde o momento em que ele começou a pensar, desenvolvendo a capacidade de discernir. Os opostos têm constituído desafios para a consciência, pois deve eleger o que lhe é melhor, em detrimento daquilo que lhe é pernicioso, perturbador e gerador de conflitos. Percebemos que no nosso mundo íntimo, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ambição vão crescendo por dentro de nós, juntamente com as virtudes que vamos aos poucos desenvolvendo, sem que possamos ver a diferença daquilo que está auxiliando na nossa evolução e o que está nos prejudicando. Pois também aprendemos que orgulho, vaidade, ambição são energias as quais Deus dota os espíritos para auxiliar na sua evolução. Até mesmo o egoísmo é muito útil nesses primeiros movimentos da nossa evolução. O ego irá nos conduzindo num misto de instinto e força que irá nos impulsionando em busca do alimento, da reprodução, do sono reparador e também do nosso progresso intelectual. E isso é útil e positivo, pois é extremamente necessário para a nossa manutenção nesses primeiros momentos da nossa caminhada. E por longo tempo, vamos convivendo com essas energias que vão crescendo ao lado das virtudes, como, por exemplo, o egoísmo crescendo ao lado da virtude da maternidade, onde eu quero que o meu filho tenha alimentação, saúde, educação. Então vejam bem que no início é muito importante que eu tenha interesse em dar tudo isso para o meu filho. Porém, com o passar do tempo, com o amadurecimento espiritual, eu precisarei transformar esses sentimentos egoístas em um sentimento mais fraternal, onde eu me preocupe também com os filhos dos outros. Então eu passo a querer que todos os filhos tenham alimentação, saúde, educação, do mesmo modo que os meus. Então essas energias crescendo junto com as virtudes, muitas vezes se confundem umas com as outras, do mesmo modo que trigo e joio se confundem. Mas chega um determinado momento em que elas começam a ser diferenciadas, pois quando crescidas, fica muito nítida a diferença entre virtudes e imperfeições. Ocorre que, mesmo ficando nítidas essas diferenças, ainda precisaremos de um tempo nessa nossa jornada evolutiva para que possamos trabalhar essas energias que foram tão importantes para a nossa manutenção, mas que agora estão atrapalhando a nossa evolução e precisam ser transformadas. E Joana de Ângeles afirma que é na experiência, ao longo de nossas vidas,
é que aprenderemos a conquistar esses valores que irão nos auxiliar na evolução. E é na análise dos contrários é que escolheremos aquilo que poderá ajudar no nosso crescimento, sem que com isso prejudiquemos ninguém e nem o meio que vivemos. Isto significa que nesse momento as nossas escolhas não poderão mais ser egoístas. Elas precisarão incluir o bem de todos e não apenas o meu bem e o bem dos meus. Acreditamos que neste momento da transição planetária, esses contrários se definem e se mostram nas atitudes e no comportamento das pessoas. Enquanto tudo estava sob controle e as pessoas tinham controle da sua vida familiar, sua vida social, profissional, enquanto tudo estava andando conforme planejado, muitas pessoas conseguiam ter uma aparência de cristão, bondoso, caridoso, disciplinado. Poderiam parecer que eram pessoas que estavam em pleno desenvolvimento espiritual. Porém, ao surgir a pandemia, esses comportamentos mudaram drasticamente e conseguimos distinguir aqueles que já desenvolveram a capacidade de ter empatia, solidariedade, disciplina e que também desenvolveram a inteligência, observando que inteligência não significa conhecimento acumulado, mas sim a capacidade de discernir e raciocinar, de construir e de equacionar. Isso é inteligência. Ao passo que vemos pessoas que têm muito conhecimento acumulado, mas não têm a capacidade de discernir, raciocinar e nem mesmo equacionar. Então não podemos considerá-las inteligentes. Então podemos dizer que o inimigo seria a pandemia, que chegou enquanto estávamos distraídos com as nossas atividades mundanas e encontrando o solo fértil, semeou o vírus, que chegou no nosso meio e se alastrou, precisando crescer numa dimensão mundial para que as pessoas pudessem mostrar na intimidade em que grau da evolução cada um se encontra, para que pudesse deixar cair a máscara e mostrar em quem predomina o joio e em quem predomina o trigo. Observamos na parábola que o Senhor das Terras, que aqui simboliza Deus, não permitiu que fosse arrancado o joio antes da colheita ou da ceifa, porque é muito difícil reconhecer a diferença entre trigo e joio no seu início, da mesma forma que é muito difícil distinguir o bem do mal na sua origem. Só se reconhece através do resultado, é pelo fruto que se reconhece a árvore. É na consequência das ações, das palavras, é que nós vamos distinguir aquilo que beneficia apenas a si próprio, que portanto é o mal, daquilo que beneficia a todos e que representa o bem comum. Este sim é o verdadeiro bem. O momento da colheita poderia ser o momento da morte física, mas também os grandes ciclos de avaliação da humanidade, como esse que estamos passando atualmente. Esse grande momento da ceifa coletiva, em que os valores da humanidade estão sendo reavaliados. Mas é preciso saber que tudo tem o seu tempo. Tempo do plantio, da floração, da frutificação e da colheita. O tempo de colheita não é igual para todas as sementes. Cada uma tem o seu tempo, a sua estação. O café, por exemplo, leva 5 anos para poder colher. Já a alface podemos colher poucos dias depois do plantio. Também os homens têm seu tempo de maturidades diferentes. Uns amadurecem antes do que os outros. Por isso é que quando vemos que o fulano faz tantas coisas erradas e não lhe acontece nada, é porque ele ainda não amadureceu e, portanto, não está no momento da colheita, ou da ceifa, como se refere a alguns evangelhos. O problema é que nós adotamos processos defensivos baseados na violência. Assim que a pessoa apresentar o mal, nós já queremos eliminar a criatura e riscá-la do mapa.
Evidentemente que a providência divina não pode apoiar esse tipo de mecanismo de defesa. No livro Vinhas de Luz, psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel nos fala que os mecanismos de defesa do Cristo são baseados na iluminação e misericórdia. Ele educa, ensinando o que é certo e o que não é. Ilumina, incentivando o despertar espiritual, para que possamos reconhecer quando estamos errados e então nos corrigir. E faz isso com paciência e misericórdia. Nos diz também que o tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. Transubstanciar significa mudar a substância. Então, através da iluminação e misericórdia de Jesus, aquilo que era joio se transforma em trigo. Mas nós não compreendemos a ação divina. E assim como os empregados queriam arrancar o joio, nós queremos eliminar o malfeitor para ver a justiça, quando na verdade a justiça já está sendo feita. Emmanuel nos diz que, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio. Quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos então nesse instante vemos a individualidade ou a coletividade se agitarem através de aflições e gritos de alarme e socorro, como se estivessem na sombra de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. Então, aonde estamos vendo dor e tragédia, na verdade está acontecendo a justiça divina. É a justiça agindo em benefício do nosso crescimento. No momento da ceifa, o joio é atado em feixes, tudo junto para ser queimado. Isto significa que a dor nunca vem sozinha, todos sofrem juntos. A queima do joio atado em feixes significa expiação coletiva. E este é o processo da administração divina. A pedagogia de Deus é aguardar pelos nossos frutos, pois só depois que uma árvore der os frutos pode-se ter certeza que árvore ela é. Nesta parábola aprendemos que não devemos agir na iniciativa de eliminar o mal, devemos esperar a frutificação, porque é aí que haverá a seleção. E do mesmo modo que a planta mostrará os seus frutos, assim também cada pessoa mostrará o que vivencia no seu íntimo. Então podemos associar o momento da colheita como sendo o momento da transição planetária, onde a seleção se dá de forma natural, onde espíritos muito rebeldes que ainda continuam vibrando no mal, não encontrando mais sintonia no planeta regenerado, serão atraídos para mundos que sintonizem com a sua vibração. Porém, ao associarmos a transição planetária com esse momento de desencarnes coletivos em função da pandemia que estamos vivenciando, temos que ter um certo cuidado, pois poderemos ter a impressão de que os que estão desencarnando pela pandemia seriam o joio e os que sobrevivem seriam o trigo. Esta impressão é totalmente equivocada, pois nos passa a ideia de que a morte física seria uma punição e permanecer encarnado seria então uma espécie de prêmio. Ora, isso não faz o menor sentido, uma vez que sabemos que estamos encarnados num planeta de provas e expiações, a fim de repararmos os erros cometidos no passado e passar por provas a fim de evoluirmos espiritualmente. Então, quando desencarnamos, é porque já cumprimos a missão a qual havíamos nos comprometidos para esta encarnação. Com exceção do suicídio, todas as mortes chegam no momento que foram programadas. Mas nós não podemos esquecer o que André Luiz nos fala no livro Nosso Lar sobre o suicídio inconsciente, que é quando não se tem a intenção de acabar com a própria vida,
mas por causa de descuidos com a saúde ou negligência com cuidados preventivos, muitas pessoas acabam retornando ao mundo espiritual antes do que era programado, passando assim a ser considerados suicidas. Baseados nesses ensinamentos, precisamos ter em mente a grande responsabilidade que temos com a nossa vida e com a vida das pessoas que nos rodeiam. Pois se não tomarmos os cuidados necessários com a nossa saúde e preservação da existência física, voltaremos para o mundo espiritual como suicidas, mesmo não tendo tido a intenção de tirar a própria vida. Algo muito curioso e interessante também está acontecendo no mundo. Vemos que muitos poderão estar retornando ao mundo espiritual como suicidas e também como homicidas. Isto porque acabaram desencarnando por negligenciar os cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias, médicos, cientistas, que são os instrumentos que Deus se utiliza para nos ajudar. Precisamos lembrar que aprendemos com a doutrina espírita que tudo na natureza segue as leis naturais. Por isso é que quando oramos e pedimos que Deus acabe logo com a pandemia, Deus se utiliza das suas leis naturais para atender aos nossos pedidos. Aprendemos que na ação divina não existe mágica. Não será batendo uma varinha mágica que Deus vai acabar com a pandemia. Não. Deus envia os seus emissários para inspirar os cientistas para que possam desenvolver uma vacina em tempo recorde, a fim de não haver a extinção da humanidade. Pois se levasse 10 anos para iniciar a vacinação e as pessoas continuassem desencarnando no ritmo que estão atualmente, logo não haveria mais população no nosso planeta. Então, a recomendação que a espiritualidade nos envia nesse momento é de que possamos seguir as recomendações destes, que são os instrumentos que Deus se utiliza para nos ajudar, e com isso atender os nossos pedidos de acabar o quanto antes com o vírus. E essas pessoas que negligenciaram os cuidados recomendados por esses instrumentos que Deus nos enviou, além de se contaminar com o vírus e vindo a desencarnar antes da hora, também contaminaram outras pessoas que muitas vezes estavam isoladas, se cuidando, mas foram contaminadas por esses egoístas e vigilantes e acabaram desencarnando também. É certo que esses últimos iriam desencarnar de qualquer forma, porém aquele que foi um instrumento para que se cumprisse a programação reencarnatória destes será responsável por essas mortes e será, portanto, homicida. Concluímos isso baseado no Evangelho de Lucas 17, quando Jesus disse aos discípulos: é preciso que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Escândalo aqui significa todo e qualquer tipo de mal. Jesus compreendia muito bem as nossas imperfeições. Sabia ser inevitável que cometêssemos erros. Por isso disse que é preciso que venha o escândalo ou que venha o mal. Então a espiritualidade aproveita dessas nossas imperfeições para que se cumpra a lei de causa e efeito. Isto é, aquela pessoa que está em débito com as leis divinas sintoniza-se com a outra pessoa ou com aquela situação que estiver de acordo com o resgate que ele precisa realizar. Porém, aquele que for um instrumento para que se cumpra esse resgate, também estará nesse momento contraindo dívidas para si mesmo. Vamos dar um exemplo. O resgate que preciso realizar é de desencarnar de forma violenta, assassinado. Então, o meu inconsciente se sintonizará com um assaltante propenso a matar ou até mesmo com uma bala perdida, se cumprindo assim a minha programação, o meu resgate. Mas aquela pessoa que for responsável pelo tiro, mesmo que não seja descoberta pelas leis humanas, estará nesse momento contraindo dívidas com a própria consciência
que terá que pagar mais tarde, se não for nessa vida, será em outra. Emmanuel nos diz que a organização mental é um instrumento que, ajustado ao Evangelho, deixa escapar vibrações harmônicas de amor. Nos diz que existe produção de pensamentos no mundo como existe a produção de flores e batatas, e que criamos em torno de nós a atmosfera de ordem quando incentivamos a seara de trigo, ou que suportamos a colheita compulsória de ervas daninhas quando, por relaxamento, criamos a atmosfera de perturbação. Que possamos refletir nesta parábola feita à luz da doutrina espírita e fazer que a nossa vida saia desse contexto de dualidade, trigo e joio, e passe a ser um contexto só de trigo, no princípio de unidade. E para que isso ocorra, precisamos queimar o nosso joio para que somente o trigo possa prevalecer em nós. Muito obrigada. Que possamos então agradecer por esse momento em que aqui estivemos, agradecer por todos que nos acompanharam nessa palestra, essa espiritualidade amiga que nos assistiu e continua conosco, e pedimos que Jesus nos abençoe a todos